Gente, ó, fiz aí um slidezinho bacana aí para estar auxiliando a gente, tá certo? Vamos lá. Bom, tática e estratégia aí do futebol. A gente sabe aí que o futebol ele já teve seu início aí há alguns anos atrás, certo? E até hoje ele continua conquistando muitas pessoas, certo? Formando torcedores, também formando jogadores ou possíveis jogadores, certo? E que nunca perdem aí a chance de estar vibrando pelo seu time, certo? Só que o esporte, né, ele vai além da diversão, não só o futebol, mas como qualquer outro tipo de esporte, certo? Principalmente os esportes que são de invasão. E eles vão ser compostos aí por táticas, técnicas e estratégias que vão qualificar essa partida para tornar o jogo ele mais intenso e também mais intelectual para que ocorra a busca da vitória, certo? Para que se alcance uma vitória, não basta apenas saber jogar, certo? A gente precisa utilizar a cabeça para a gente estar utilizando técnicas e estratégias aí durante o período do jogo, quando o jogo ele está em curso, certo? Bom, mas o que seria então a tática? A tática, gente, vai ser a capacidade que o jogador ele percebe, analisa e decide a ação que melhor vai se adaptar às situações e aos problemas que são decorrentes do jogo, certo? Tanto aí de maneira individual, em grupo ou então coletiva, certo? E a tática, ela leva como base aí as experiências e as capacidades de percepção e reação e também de imaginação de cada jogador, ok? Coloquei uma imagenzinha aí do lado aí só para vocês verificarem aqui um exemplo, né? Vamos supor que esse jogador aqui que eu estou circulando, ele esteja com a bola. Ele tem aí algumas ações, certo? Ou ele passa para o jogador daqui, ou ele vai correndo direto, certo? E faz o lançamento, certo? Ou ele passa a bola para cá, né? Corre esse jogador aqui ele vai e toca para ele fazer a mesma ação, certo? No caso aí, ele tem duas problemáticas aí de pensamento para ter o que fazer, ok? É só um exemplo. Vamos ver aí o que então é a tática individual, individual em grupo e coletiva. A tática individual, ela vai ser entendida aí, desculpa, ela vai ser entendida como o comportamento de um jogador, né, que através da sua capacidade de tomar decisão, e também da sua técnica, né, para interpretar aí ações de tempo e espaço, para que ele consiga chegar a um determinado objetivo específico e geral do jogo, certo? Quais são essas táticas individuais, né? Por exemplo, a questão da função de cada jogador, né? Então a gente vai ter aí o atacante, o meio-campo, o volante, os laterais, zagueiros e goleiro. Cada um tem uma tática específica, certo? Para o seu determinado tempo dentro do jogo, ok? A tática em grupo, né, vai ser representada aí pela ação coordenada de 2 ou 3 jogadores da mesma equipe, certo? Em termos motores e cognitivos. Aí, no caso, a gente está falando aí da técnica e também da tomada de decisão, certo? E como é que a gente pode observar isso durante o jogo, né? Quando o jogador ele dá o apoio na marcação, faz a cobertura. Quando um jogador, por exemplo, está na zaga, tem 3 jogadores na zaga, um sai para marcar, os outros dois, um dos dois tem que dar cobertura naquele local que ficou vazio, certo? Fazer a linha de passe, né? Também a ocupação e a abertura de espaços dentro do campo quando está armando a jogada. E temos também a tática coletiva, né? Que vai ser aí a ação simultânea de 3 ou mais jogadores dentro do contexto
do jogo, certo? Essa abordagem ela vai depender das funções de cada jogador e das suas interações dentro do modelo do jogo proposto pelo treinador, certo? Ou seja, a gente está falando aí do sistema tático, certo? Vocês perceberem aqui, a gente tem aqui, os jogadores aqui que estão de branco, uma linha de sistema tático, certo? 4-4-2. 4 zagueiros, certo? A gente tem aqui uma linha de passe, ou desculpa, de passe o quê? De meio, também com 4 jogadores e 2 atacantes, certo? Então aqui dá visivelmente para ver o sistema tático 4-4-2. Além desse sistema tático, existe também outros sistemas táticos. Tudo bem até aqui no momento? Alguém tem alguma pergunta? Pergunta, gente. Não. Estão entendendo mesmo tudo? Não. Não? Professora, Oi. peraí, deixa eu botar a máscara para não pegar coronavírus. Minuto. Alô, Zé? Oi. É Júnior. Ô, Júnior. Ô, Zé, meu pai saiu e deixou o celular aqui comigo. Tá bom, valeu. Quando ele Ok. chegar, eu peço para ele te ligar. Ok. Valeu? Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Não. Gabriel? Beleza, então. Vamos dar então sequência, certo? Vamos ver agora o que é estratégia. A estratégia vai ser um conjunto de especificações aí que dá suporte às ações coletivas dos jogadores da equipe, certo? E ela pode ser elaborada previamente, em função das observações de equipes adversárias, por meio de scout, ou então durante o jogo, certo? Professor, o que é scout? É a apuração das informações estatísticas dos últimos jogos da equipe adversária, certo? É quando aí o técnico do time, o professor do time, ele faz o estudo, ele faz uma pesquisa prévia do outro time adversário que ele vai jogar para saber como os jogadores deles se comportaram durante os últimos jogos, se os jogadores deles vão estar cansados, se não vão estar, para eles poderem então armar aí a sua tática, certo? O seu sistema tático, na verdade. Aqui eu coloquei aqui, vamos ver aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui, esses gráficozinhos aqui, eles estão indicando aqui o percentil do tempo em que cada time aqui correu mais, ficou mais cansado, teve declínio, certo? Aqui, por exemplo, aqui mais abaixo aqui dessa imagem, onde eu estou circulando aqui, uma das imagens aqui, está indicando como, por exemplo, o Chelsea, que é o time azul, ele se comportou dentro do jogo, né? Quais foram as áreas que eles mais utilizaram para jogar, as áreas do campo. Ou seja, eles trabalharam mais aqui no meio do campo, certo? E não utilizaram tanto as laterais. Então, estratégia é tudo aquilo que é modificado taticamente para que as principais ações da equipe adversária, como defesa, ataque, contra-ataque, elas sejam neutralizadas no intuito de vencer a partida, certo? Então aí tem esse círculo aí que a gente chama de círculo vicioso, né? Que é ação ofensiva, transição defensiva, ação defensiva e transição ofensiva, certo? É para isso que vai servindo a estratégia, certo? Para a gente tentar neutralizar a equipe adversária no intuito de vencer a partida, ok? Perguntas até o momento? Não. Tem certeza? Sim. Então, vamos lá. Estratégia, o que é utilizado para se fazer a estratégia? A utilização de scout,
que é o estudo estatístico dos times adversários, para se poder fazer, então, a escalação tática inicial dos jogadores, certo? Aquela escalação, por exemplo, que eu coloquei lá em tática, 4-4-2, só um exemplo, né? E também a estratégia, né? A gente vai ter aí as alterações táticas durante o jogo, sem a substituição, que é quando o técnico, né, ou o professor, ele chama o jogador ali no cantinho e diz para eles mudarem as posições, certo? Ou então também existe a mudança de estratégia quando existe alteração por substituição. Quando, por exemplo, o time ele tá vencendo e no segundo tempo ele quer deixar o time mais defensivo para segurar o jogo. Então ele pode tirar lá um meio-campo e pegar e colocar mais um jogador na defesa, por exemplo. E, né, apesar de terem aí os conceitos diferentes, a tática e a estratégia elas vão se completar. Elas vão ser aí o espelho de que o técnico ele vai esperar da equipe e vai desde as ideias que são pensadas previamente até a metodologia do treino, certo? E também vai se estender também até o início e final da partida, certo? Gente, agora aqui a atividade com vocês. Leitura da página 4, 5 e 6, certo? E também preciso que vocês façam aí a atividade da página 13, certo? Então, vocês vão fazer agora a leitura dessas páginas e vão fazer a atividade da página 13, beleza? Professora, Oi. Sophie, eu tô sem livro. Pronto, não tem problema não. Você pode fazer o seguinte. Eu te mando a foto. Muito obrigada, Júnior. Que seria de mim sem você, né? Eu ia falar isso, né? Que alguém podia mandar foto para ela, ou então ela podia entrar no sistema positivo 1, que estão liberados todos os livros. Olha que lindo! Tem livro online. Professora, tem que fazer até os e-mails, pode fazer depois de mandar. Assim, se não der tempo de terminar. Vocês têm que fazer até 11h30 para a gente tentar corrigir. Tá certo? Então, Corrigir na próxima aula, professora, viu? Não, vai, filha, são 10h40 agora, você tem 50 minutos para corrigir. Beleza? Viu. Então, faça aí a atividade.